Ser quem se é. Autor Carl Rogers. Tornar-se pessoa. Ser o que realmente se é. Os objetivos pessoais vistos por um terapeuta. O que é que o ser humano procura quando se tem liberdade de escolha? Qual o seu objetivo de vida? Existem muitos objetivos possíveis: glorificar a Deus, a imortalidade, satisfazer seus desejos, seus prazeres, alcançar bens materiais, ter status, ter posição, ter conhecimento, ter poder e etc. Um estudo realizado por Charles Morris identificou diferenças de objetivos de vida entre grupos de estudantes de diferentes nacionalidades. Entre eles, 5 principais dimensões. Entretanto, Rogers não considerou satisfatórias as dimensões colocadas por Morris, pois não contemplaram o objetivo de vida dos seus clientes. Como melhor forma de expor a finalidade elucidada por seus clientes, Rogers utiliza as palavras de Søren Kierkegaard, abre aspas, ser o que realmente se é. Direções e tomadas pelo cliente. O cliente mostra tendência para se afastar, com hesitações ou receio, de um eu que ele não é, mesmo que não saiba o caminho, ele desvia de algumas coisas. Começa a definir, embora negativamente, o que ele é. O receio de tornar-se aquilo que é o faz esconder atrás de uma fachada. Outra tendência do mesmo gênero surge no cliente, que se desvia de uma imagem compulsiva daquilo que ele, entre aspas, devia ser. Outros clientes se percebem fugindo daquilo que a cultura espera que eles sejam. Rogers observou que muitos indivíduos se formaram procurando agradar aos outros, mas que, quando são livres, se modificam. Os clientes definem seus objetivos, suas intenções, por meio da descoberta, na liberdade e na segurança de relações compreensivas de algumas direções que não querem seguir. Preferem não esconder nem a si, nem aos seus sentimentos de si mesmos ou de qualquer outra pessoa que seja para eles importante. Não querem ser o que deviam ser. Quer esse imperativo venha dos pais ou da sociedade, quer ele seja definido de uma forma positiva ou negativa. Não querem moldar a si mesmos dentro de um modelo que seja do agrado dos outros. Não querem escolher o que quer que seja artificial, algo que lhes seja imposto ou definido do exterior. Compreenderam que esses objetivos ou finalidades não têm valor, mesmo que por eles tenham vividos até agora. E aí vemos o caminho da autodireção. O que implica de positivo a experiência dos clientes? O cliente encaminha-se para a autonomia, começa gradualmente a optar por objetivos que ele pretende atingir, torna-se responsável por si mesmo, decide que atividade e comportamento significam alguma coisa para si e os que não significam nada. A liberdade para uma pessoa ser ela mesma é uma liberdade cheia de responsabilidade e um indivíduo procura atingi-la com precaução, com receio e, no início,
quase sem confiança nenhuma. Esta liberdade implica opções e aprender das consequências. O cliente encaminha-se mais abertamente para se tornar um processo, uma fluidez, uma mudança. Não ficam perturbados ao descobrir que não são os mesmos em cada dia que se passa, que não têm sempre os mesmos sentimentos em relação a determinadas experiências ou pessoas, que nem sempre são consequentes. Eles estão num fluxo e parecem contentes por permanecerem nele. O esforço para estabelecer conclusões e afirmações definitivas parece fluir, ou parecem diminuir. O cliente se move para ser um processo de possibilidades nascentes, mais do que para ser ou para tornar-se qualquer objetivo cristalizado. Interessante. A caminho de ser, aí é mais importante a gente perceber. O desejo de ser tudo de si mesmo, em cada momento, era um desejo comum a todos aqueles que precisam mostrar muito dinamismo na terapia, sendo este um objetivo difícil, se não impossível, em sentido absoluto. Uma das mais evidentes tendências nos clientes é assumir toda a complexidade do seu eu em manutenção em cada momento significativo. Aí vem a caminho de uma abertura, o que é tão falado por Rogers, para a experiência. Aspas para ele, ser o que realmente se é, implica ainda em outros componentes. Vejamos, uma delas é a tendência do indivíduo para viver numa relação aberta, amigável e estreita com a sua própria experiência. Esta não acontece facilmente. Muitas vezes, quando o cliente percebe sua nova faceta, inicialmente a rejeita. Apenas quando vivencia um aspecto negado, num clima de aceitação, que pode tentar assumi-lo como uma parte de si mesmo. O cliente tenta ouvir a si mesmo, tenta ouvir as mensagens e as significações que lhes são comunicadas a partir de suas próprias reações fisiológicas. Começa a querer estar próximo das suas fontes internas de informação, mais do que permanecer fechado a elas. E nós vamos para um sexto caminho de uma aceitação dos outros, intimamente ligada a esta abertura à experiência, tanto interior como exterior, dá-se de um modo geral uma abertura e uma aceitação das outras pessoas, o que é fundamental para um crescimento. À medida que um indivíduo se torna capaz de assumir a sua própria experiência, caminha em direção à aceitação da experiência dos outros, o que é fundamental. Ele aprecia e valoriza tanto a sua experiência como a dos outros por aquilo que elas são, caminhando para a confiança em si mesmo, que é necessário. O cliente cada vez mais confia nesse processo que é ele mesmo, valorizando-o, adquirem criatividade na sua esfera própria. À medida que ganha maior confiança no processo que nele se desenvolve e ousam ter os seus próprios sentimentos, viver com valores que descobriram dentro de si e exprimi-los na sua forma pessoal e única. É a demonstração desta confiança que adquiriram.
E aí vem a direção geral. O indivíduo se move em direção a ser, com conhecimento de causa e numa atitude de aceitação, o processo que ele é de fato em profundidade. Afasta-se do que não é, de ser uma fachada, usando o que hoje tanto se usa, a máscara. Não procura mais do que é, com todos os sentimentos de insegurança e os mecanismos de defesa que isso implica. Não tenta ser menos do que é, com os sentimentos implícitos de culpabilidade ou depreciação de si mesmo. Está cada vez mais atento ao que se passa nas profundezas do seu ser fisiológico e emocional e descobre-se cada vez mais inclinado a ser, com precisão e profundidade maiores, aquilo que é de maneira mais verdadeira. Não se trata realmente não ser é isto. Não se trata de uma simples escolha intelectual de valores, mas parece ser a melhor descrição do comportamento hesitante, provisório e incerto, através do qual procede a exploração daquilo que ele quer ser. Está cada vez mais atento ao que se passa no seu interior. Ser o que realmente é. Eis o padrão de vida mais elevado, quando é livre para seguir a direção que quer. Precisamos tomar cuidado com alguns mal entendidos. Ser o que se é permanecer estático. A pessoa encontra-se fixada em um comportamento que lhe desagradam. Foi apenas no tornar-se mais no que é que pôde ser mais o que em si mesmo negaram e encarar assim qualquer mudança. Uma reação habitual é que ser o que realmente se é significaria ser mal, descontrolado, destrutivo. Quanto mais ele for capaz de permitir que estes sentimentos fluam e existam nele, melhor estes encontram no seu lugar adequado, numa total harmonia. Descobre que tem outros sentimentos que se juntam a estes e se equilibram. Realizam uma harmonia construtiva e não um mergulho em qualquer forma de vida descontrolada. Resumindo, podemos concluir: qual o objetivo da minha vida? Responder essa pergunta não é fácil. Na relação terapêutica, o cliente, liberto de ameaças e com possibilidade de escolhas, revela na sua vida uma semelhança de direção e finalidade. Tendem a afastar-se da ideia já feita sobre si, daquilo que os outros esperavam deles. O movimento característico do cliente é que ele permite ser ele mesmo livremente. O processo instável e fluido que ele é encaminha-se para uma abertura amigável, aprendendo a ouvir-se com sensibilidade. Assim, ele é capaz, ou cada vez mais, harmonia de sensações e reações complexas, caminhando para a aceitação de sua essência, aceitando os outros de modo mais atento e compreensivo. Confia e valoriza os complexos processos internos de si mesmo, quando eles emergem para a expressão. Descobre que ser este processo em si mesmo é elevar ao máximo a capacidade de transformação e de crescimento.